Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindos mais uma vez ao canal da turma. E hoje eu vou falar com vocês sobre o conteúdo e sobre as atividades da aula 7 e 8 que foram postadas nesta semana. A temática central da nossa aula será a estrutura do texto narrativo. Nós vamos pensar como é que esse texto ele se constitui e quais são os seus principais elementos, ok? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o conceito. O que é um tipo textual narrativo? Sempre que nós estivermos diante de um texto que apresente um narrador e esse narrador conte fatos reais, imaginários, apresentem personagens, espaço, a gente vai estar diante de um texto narrativo. Ok? Então, esse conceito é muito importante. Sempre que vocês lerem ou escutarem uma história que conte fatos, apresente para os personagens, o narrador, esse tipo textual ele vai ser classificado como narrativo. O que é importante para a aula de hoje? O que vocês devem fixar, o que vocês devem entender? Que o texto narrativo ele tem elementos que são fundamentais. Ele apresenta 5 elementos, tá? O primeiro deles é o narrador. É aquele que conta a história, ok? Ele vai apresentar as ações, o que acontece na história, os personagens, os locais onde essa história vai acontecer, ok? O segundo elemento são os personagens. Não podem faltar personagens numa história narrativa. Eles vão ser personagens principais, personagens secundários, e eles são fundamentais para a constituição de um texto narrativo. Outro elemento fundamental é o enredo. O que é um enredo? É o desencadeamento de ações. É o que vai acontecendo na história, as ações que acontecem na história, do início, no meio e no final. Então, o enredo vai ser o desencadeamento do assunto da história, o que está acontecendo nela. Outro elemento importante é o espaço. Essa história ela vai acontecer em algum lugar, né? Então, o cenário onde ela acontece, a gente vai dar o nome de espaço da narrativa. E o último elemento, não menos importante, recebe o nome de tempo. E a gente pode pensar o tempo de duas formas. Se essa narrativa ela acontece no tempo atual, contemporâneo, nos dias de hoje, se é uma história que aconteceu no passado, ou a gente pode também analisar o tempo dentro da narrativa, da primeira ação até a última ação, quanto tempo se passa. Se essa história demora alguns minutos, se essa história demora uma semana para acontecer, então a gente sente a passagem do tempo, os personagens dormem, acordam, e a gente consegue acompanhar o dia a dia deles, e a gente tem essa percepção que a narrativa ela se prolonga durante dias, ok? Então, não esqueçam, o texto narrativo ele sempre será constituído por 5 elementos principais: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo, ok? O que eu vou cobrar de vocês na tarefa da aula 7 e 8? Vou cobrar, de forma geral, o narrador, que vocês compreendam quais são os conceitos sobre narrador. O que vocês têm que saber? Basicamente, né, depois vocês vão aprimorar os estudos sobre os tipos de narrador, né, vocês vão ver que tem outras classificações, mas basicamente a gente tem 2 tipos de narrador. O primeiro deles é narrador personagem. O que é um narrador personagem? É aquele que conta e participa da história. Ele é um personagem, ele está dentro da narrativa, ok? Eu separei aqui um trecho do conto do Luiz Fernando Veríssimo, Santinho, que foi um texto que vocês já leram este ano, e ele deixa bem claro essa característica de um personagem, de um narrador personagem, tá? E ele diz assim:
Lembro-me com clareza de todas as minhas professoras, mas me lembro de uma em particular. Ela se chamava Dona Ilka. Curioso, por que escrevi Dona Ilka e não Ilka? Talvez por medo de que ela se materializasse aqui do meu lado e exigisse o dono. Onde se viu tratar por professora pelo primeiro nome, menino? No meu tempo, ainda não se usava o tia. Elas podiam ser boas e até maternais, mas decididamente não eram nossas tias. A dona Ilka não era maternal, era uma mulher pequena, comum, um perfil de passarinho, um pequeno passarinho loiro e uma fera. Aqui nesse texto eu marquei algumas palavras bem importantes, tá, pessoal? Lembro-me, minhas, me, escrevi, meu, nossas. O que vocês podem observar com essas palavras? Que elas fazem parte da primeira pessoa do discurso, do eu. Esse personagem, ele tá dentro da história. Ele está descrevendo a experiência que ele teve com a primeira professora dele, uma das primeiras professoras. E aqui ele fala especificamente da professora Ilka. Então ele faz parte da história. Quando esse personagem narra e participa, nós vamos chamar esse narrador de narrador personagem, ok? O segundo tipo de narrador que vocês vão ter que aprender e saber localizar é o narrador observador. Qual é a diferença do narrador observador para o narrador personagem? O narrador observador, ele não participa da história. Ele não é um personagem. Ele simplesmente vai contar o que acontece com as outras pessoas. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês do texto do Luiz da Câmara Cascudo, o marido da mãe d'água, que vocês já leram também nas primeiras aulas deste ano, que diz o seguinte, o início do texto. Era uma vez um moço pescador muito destemido e bom, que lutava com as maiores dificuldades para viver. Ultimamente, o vento mudara e quase não havia peixe. Passava horas e horas na praia com a pindaíba na mão e os peixes fugindo dele como o diabo da cruz. O rapaz estava mesmo desanimado e dormia com fome, mais das vezes. O que a gente pode observar aqui nesse texto? Esse moço, ele não está contando história. É uma outra visão que conta a história dele. Esse narrador, ele está contando a história do pescador. O narrador não participa da história. Então, quando esse narrador ele apenas conta a história de outras pessoas, eu vou chamar ele de narrador observador, ok? Em relação às atividades que vocês devem desenvolver, alunos do 7º ano, vocês têm uma interpretação de texto do escritor gaúcho Moacir Scliar. O título do texto é O Vencedor, uma visão alternativa. Esse texto ele é curto, mas ele requer uma atenção para a sua interpretação. Então, eu peço que vocês leiam com muita atenção esse texto e respondam as perguntas com respostas completas, bem elaboradas. Não esqueçam que uma frase começa com letra maiúscula, ela termina com ponto final. Tenham cuidado com a escrita das palavras. Às vezes vocês usam palavras do próprio texto e escrevem elas de forma errada. Então tenham atenção, revisem antes de mandar a atividade para mim. Leiam o que vocês estão escrevendo, que vocês mesmos vão se dar conta de que há alguma coisa errada ali, tá? Então sempre revisem antes de mandar. As demais atividades são exercícios de fixação do conteúdo sobre sílaba tônica. Então, a gente sempre vai colocar nas aulas exercícios de fixação, né? Vamos sempre retomar coisas que nós já estudamos para ver se vocês estão entendendo, se vocês estão aprendendo, tá? Então, o exercício, atividade 2 e atividade 3, são exercícios sobre sílaba tônica. No exercício 2 ali, atividade 2, vocês vão ter que associar a primeira coluna com a segunda, analisando o conceito, né, de cada palavra ali. E na atividade 3, vocês têm uma tirinha do Calvin e Haroldo e vão ter algumas perguntas sobre essa tirinha. Tá bom, pessoal? Então, se
Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição no WhatsApp, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Lembrando que os grupos das turmas após esse horário ficam fechados e também nos finais de semanas e feriados, então vocês tentem postar sempre no horário da aula as dúvidas, é muito importante, né? Ou chamar os professores no particular, ok? Então, bons estudos, boa semana de trabalho e qualquer coisa eu estou à disposição. Até a próxima aula.